Um belo dia para todos, Hare Krishna, Haribol. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de domingo com Swami Puri, nosso querido Gurudeva. Vai responder hoje as suas dúvidas, tá? Suas perguntas podem ser enviadas no chat. E na ordem de chegada ele vai respondendo. Bom, muito obrigado pela sua presença. A primeira pergunta. Só um minutinho já. Como podemos entender a figura de Krishna comparada com nossa visão ocidental? Ele é como Jesus Cristo, um filho de Deus? Hare Krishna. Bom dia para todos. Não, na verdade, Krishna não é o filho de Deus. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. É diferente, né? Cristo, sim, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Então a gente acredita que Cristo, ele é um Saksha Avatar, ou seja, ele é um Avatara. Avatara significa aquele que desce. Então isso é Cristo, né? Então ele é um Filho de Deus. Cristo é Filho de Deus, que vem entregar o amor para os ocidentais, né? Ou seja, ele vem com essa mensagem do amor, né, de perdão, né, de dar outra face, de realmente não se preocupar tanto com as leis judaicas, né, de certa maneira ele estava como negando isso, né, mas um avatar assim da compaixão, né, assim, da misericórdia. Isso é Cristo, né? Krishna é diferente. Krishna, ele é avatari. Avatari significa que ele é a fonte de todos os avatares. Isso é Krishna. Ou seja, então Cristo é filho de Krishna. Ou seja, de certa maneira é isso, né? Então essa é a grande diferença, né? A gente não pode comparar Cristo com Krishna. Ou seja, existe uma comparação que a raiz verbal, né, Cristo e Krishna é a mesma, né? Então, de certa maneira, por exemplo, é a mesma coisa, em certa maneira, o nome dele, né? O nome. Por quê? Swami Maharaj Prabhupada, ele deu essa instrução, né? Ele que veio ao Ocidente e trouxe a consciência de Cristo no Ocidente. Então ele falou, se você cantasse, né, Hare Cristo, né? Cristo, Hare Hare, era a mesma coisa que cantar Hare Krishna, não tinha diferença, porque a raiz verbal era a mesma, né? Krish significa a fonte, né? A fonte Krishna. Krish significa aquele que atrai, e Na significa aquele que dá bem-aventurança. Então, esse aspecto é o aspecto de Deus, né, que pode atrair a sua mente, a sua existência, e te dá bem-aventurança. Então, nesse aspecto, a gente se interessa essa similaridade, né, nesse sentido, né? Mas é totalmente diferente. Ou seja, Cristo é o Filho de Deus, e Krishna é avatar. E como eu falei, ele é a fonte de todos os avatares. Então, todos os avatares, eles vêm de Krishna. Krishna é a fonte de tudo isso. Então, quando a gente pensa em Krishna, a gente pensa em Deus mesmo, né? E Cristo, ele fala que não é Deus, que ele é o Filho de Deus. Essa é como o seu ensinamento, né? Então a gente entende isso, né? A outra similaridade que existe é que parece que Cristo também ele foi à Índia, né? Bom, nesse período onde a história, né, de Cristo, né, é meio assim, ninguém sabe, né, quando ele era dos 12 anos até os 30, mais ou menos, né, por aí. Então, ninguém sabe onde ele estava. Então muitos historiadores, né, arqueólogos, enfim, chegaram a essa conclusão, assim, que Cristo ele esteve na Índia, ou seja, que ele em algum momento ele esteve na Índia, que ele foi no tempo de Jagannatha, né? Então existem alguns achados assim, arqueológicos, uma coisa assim, e até uma certa evidência que Cristo ele aprendeu, né? Aí muita coisa dos Vedas, né? E claro que quando ele fala, ele não fala muito, né? Claro, ele não vai falar muito,
porque as pessoas não eram assim tão preparadas, né, para escutar ensinamentos assim superiores, né? Então o ensinamento que ele dá é um ensinamento assim bem básico. Então sim, existe essa similaridade, né? Porque de certa maneira Cristo ele vem trazer, né, o Novo Testamento. O Novo Testamento é algo muito mais movido pela misericórdia, pelo amor, né? E de certa maneira Krishna também. A gente vê o Srimad Bhagavatam como se fosse o nosso Novo Testamento, né? Porque existiam muitas leis, né? Muitas adorações aos semideuses, leis assim do manuscritos, em escrituras assim bem antigas, mas que quando Krishna por ele ter vindo, né, o Srimad Bhagavatam foi falado, né, por Shukadeva Goswami, Aparikshit Maharaj, depois escrito, né, por Vyasadeva, trazendo também uma visão assim bem mais misericordiosa, uma visão assim muito mais ampla, né, essa visão assim muito estreita, né, relacionada às regras e regulações, né? Muito obrigado, Gurudev. A resposta. Agora temos uma pergunta: como sentir a presença de Radha e Krishna nas nossas vidas? Tá. Então, como sentir a presença, né, de Radha Krishna nas nossas vidas, né? Eu acho que a única maneira de você sentir, né, a única maneira de você sentir a presença de Radha Krishna nas nossas vidas é através do canto do Santo Nome. Não tem jeito. Porque a gente está muito longe assim, de Radha Krishna, é uma coisa assim, muito longe para a gente, né? Se a gente, por exemplo, a gente tenta fazer Shmara, né, meditação, fica meditando nos passatempos de Radha Krishna, a gente tenta artificialmente fazer isso, a gente vai ver que a gente fica muito longe, a gente está muito distante dessa realidade. Então Radha Krishna está muito longe da gente. Então se diz que a gente primeiro, se a gente quiser se aproximar de Radha Krishna, a gente precisa ter a misericórdia de Nityananda Prabhu. Sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, a gente não pode ter a misericórdia de Radha Krishna. Porque primeiro você recebe a misericórdia de Nityananda Prabhu, depois você recebe a misericórdia de Gauranga, do Mahaprabhu, e depois você recebe a misericórdia de Radha Krishna. Então a gente não pode receber a misericórdia de Radha Krishna de uma maneira direta. Então a gente tem que passar por Nityananda Prabhu. Isso é como uma coisa que todos os nossos acharyas eles explicam isso, né? Inclusive, quando o Raghunath Das Goswami, né, que ele é o nosso Prayodhanacharya, significa que ele é o nosso mestre, né, que nos mostra a meta. Ou seja, ele nos mostra a nossa meta, que é Radha Krishna, Madhura Rasa, né, que é o nosso objetivo, o nosso Prayodhana, Raghunath Das Goswami. E ele vinha de uma família muito rica, né? E a família dele tinha um envolvimento com os muçulmanos, com o governo muçulmano. E Raghunath Das Goswami ele não conseguia de jeito nenhum se desvincular da sua família, né? Dizem que a opulência de Raghunath Das Goswami era de Indra, né? Assim, como se fosse de Indra, como ele tinha tanto dinheiro, tanto Lakshmi, que parecia como Indra. A esposa dele era tão bela como uma Apsara, como uma donzela celestial, né? E nada disso atraía a Raghunath Das Goswami. Ele queria estar com Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele não conseguia, até que um dia ele se encontrou com Nityananda Prabhu. Então Nityananda Prabhu falou para ele: você é um ladrão, né? Você está realmente querendo se aproximar de Gauranga sem me deixando de lado. Foi uma coisa assim que ele quis falar, não de uma maneira direta, mas foi mais ou menos isso. Então aí ele castigou a Raghunath Das Goswami como castigo que ele fez, né? Nityananda deu um castigo para ele que ele teria que fazer um festival, né? Era um festival, esse festival muito famoso, né? Onde ele distribuiu arroz, né? Com iogurte, né? Para, sei lá, acho que quase milhares de pessoas, né? Aí depois disso, depois que ele se rendeu aos pés de Nityananda Prabhu, aí logo em seguida ele conseguiu ter
a misericórdia de Mahaprabhu. Aí ele conseguiu abandonar o seu vínculo familiar, né? Ele conseguiu ir a Jagannatha Puri e ali estar absorto, né, com Mahaprabhu, né, sob a supervisão de Swarupa Damodara, né? Então a gente vê que não é uma coisa assim, a gente querer meditar em Radha Krishna diretamente, isso é uma coisa muito perigosa, né? Ou seja, a gente se absorve através do canto mesmo. Quando você canta, porque o Mahamantra, o nosso Mahamantra, o significado dele, né, é Radha Krishna, é isso, né? Ou seja, Krishna, né, que está aí Krishna, né, e Hari é Radharani também. Ou seja, Hari é como a potência de Krishna, né, Hari, né? E quando a gente vê também o Mahamantra Rama, né? Rama também, de certa maneira, é Krishna, ou seja, é Krishna sendo atraído por Radha, né? Radha Rama. Então, na realidade, o Mahamantra, se você canta o Mahamantra Hare Krishna, é uma maneira muito forte de se aproximar de Radha Krishna. Claro, você deveria tentar meditar em Radha Krishna quando canta o Santo Nome, sim. Esse é o nosso objetivo também, né? Só que isso não é tão fácil também. Quando você vai tentar meditar em Radha Krishna, você vai ver que a sua mente ela vai para muitos locais. Por quê? Porque a nossa mente está muito atraída aos objetos dos sentidos, né? Então, se nossa mente está muito atraída aos objetos dos sentidos porque nós temos muitos desejos materiais, né? Então como a gente vai meditar em Radha Krishna? Então se conta que Onshunvasa Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, meu Gurudeva, ele, muitas vezes, quando eles perguntavam para Gurudeva a respeito de Radha Krishna, né, como pensar em Radha Krishna, né, ou seja, como se absorver nisso, né, ele perguntava: você quando canta o santo nome, você chora, né, de separação de Radha Krishna? Você tem esse sentimento de chorar, né? As pessoas, claro, diziam que não, né, que não tinham isso, né? Então ele falava: então não faz eu perder meu tempo. Primeiro você tem que ter esse sentimento, é o loba, né? O loba é esse desejo que aparece na fase sadhana bhakti. Então na fase de sadhana bhakti vai existir um momento que você desenvolve uma cobiça muito grande, né? Por experimentar isso, né? O raganuga, ou seja, para você pensar em Radha Krishna de uma maneira espontânea. E quando acontecer isso, vai ser esse momento que você vai realmente abandonar tudo, ou seja, todos os seus desejos materiais, você vai dizer não para tudo isso e vai se absorver completamente na prática muito séria, né? Assim, e você não vai se distrair mais, né? Essa é a ideia. Só que isso é difícil você alcançar o lobo. O lobo não é uma coisa assim tão fácil, claro, que você conseguiu assim, não. Uma coisa demorada, né? É uma coisa que realmente leva tempo para você desenvolver uma cobiça, né? Porque quando você pratica o Raganuga Bhakti, o Sadhana Bhakti, né, que é o Vaidhi Bhakti, que é essa prática regulada, né? A gente não consegue assim, meditar em Radha Krishna de uma maneira espontânea, não tem jeito. Assim, não é uma coisa assim que você consiga fazer isso, né? Claro, você pode até tentar, quando você canta o Santo Nome, você tenta fazer isso, né? Só que é um esforço, né? Então, nesse conceito, né, assim, de realmente tentar meditar em Radha Krishna, a gente não pode se desviar de ser uma coisa artificial, né? Então a gente tem que ficar, né, tentando, né, lembrar, né, de Radha Krishna quando a gente canta japa, essa é a ideia, né? Mas a gente vai ver que na nossa mente isso não está estabelecido, não está fixo. A nossa mente está indo muito para os objetos sensoriais, né? Então, por quê? Porque a nossa vida está muito mundana ainda, né? E na medida que você consegue espiritualizar todas as suas atividades, vai ficar mais fácil você meditar em Radha Krishna, né? Você ter essa meditação vai ficar muito mais forte, né? Então não é uma coisa assim artificial, não tem como. Então medita no som, você canta o Mahamantra Hare Krishna, né? E medita no som, pensa no som, escuta o som. Quando você escuta o som, isso é uma maneira de meditar em Radha Krishna.
Depois, também isso, ora para Nityananda Prabhu, ora para Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, se aproxima desses aspectos primeiro, né? E como você se aproxima de Nityananda Prabhu? Nityananda Prabhu é o guru original, então você tem que se aproximar dos devotos de Nityananda Prabhu. Ou seja, principalmente o guru, né? O guru, ele é como Nityananda Prabhu como guru original, né? O Adiguru, né? O Samasti Guru, como se diz, né? Vai ficar muito mais fácil você meditar em Nityananda Prabhu e depois você meditar aí no Vyasti Guru, que é o guru mais micro, né? Esse guru específico, o guru que nós tomamos iniciação, aí você pode meditar nele também, né? Ou seja, servi-lo, e com isso você vai se aproximar de Radha Krishna. Então é assim, não de uma maneira artificial, a gente não pode meditar em Radha Krishna de uma maneira artificial. Muito obrigado, Gurudev, pela sua resposta. Agora Mateus pergunta, você falou de espiritualizar todas as atividades, mas como isso é possível se eu estou o tempo todo em contato com coisas materiais? Então, como a gente pode espiritualizar todas as nossas atividades? Isso é uma instrução que é dada no Narada Pancharatra, que é uma escritura muito antiga nossa, né? Narada Pancharatra. E ele é um verso que diz, né? Sarvopadi Virimukta Tat Paratwana Nirmala Rishkena Rishkesivanam Bhakti Uchate. Então ele fala que você tem que usar todos os seus sentidos, né? para satisfazer os sentidos de Krishna. Então, na realidade, a gente não pode deixar de sentir, a gente não pode deixar de utilizar os nossos sentidos. Não tem como. A gente vai sempre querer usar os nossos sentidos. Mas como você vai poder utilizar isso? Né? Entendendo que Krishna, ele é o controlador de tudo. Né? E Shavasya Idam Sarvam, ou seja, existe um controlador e esse controlador ele tem que ser satisfeito. Se você satisfaz Krishna, você vai satisfazer todos os outros aspectos. Né? Então, por exemplo, comer é uma coisa que a gente faz todo dia. Todo dia a gente tem que comer. Geralmente as pessoas comem 2, 3 vezes ao dia. Né? Então você tem que comer todo dia. Então quando você vai comer, você tem que pensar em Krishna. E aí você já está espiritualizando os seus sentidos, entende? As coisas materiais. Porque a comida é material. Então, por exemplo, você vai comer comida vegetariana. Porque se você quer se conectar com Krishna, tem que ser comida vegetariana. Não pode ser uma comida que tenha carne. Né? Krishna não vai aceitar carne, nem ovo, né? Nem peixe, nada disso. Então você vai, quando você vai recolher os alimentos a oferecer a Krishna, então aí o sacrifício já começa. Né? Bhaktaram Yagna Tapasan, Krishna diz, ele diz, eu sou o beneficiário último de todos os sacrifícios. Então quando você vai comer, isso é um sacrifício para Krishna. Você vai comer como um sacrifício, você não vai comer como as pessoas comem. Então você vai lá, vai no mercado, sei lá, vai na feira, se você for, se você tiver uma horta, é claro, você comprar o alimento, né, o arroz, o que seja. Então você vai pensar, então essa é a mentalidade, isso aqui, isso é boga, ou seja, isso é um elemento de desfrute ainda, mas isso vai se transformar, não vai ser boga o resto da vida. Ou seja, então você pegou a fruta, você pegou o grão, não sei, e aí você leva isso para sua casa, sei lá, e você vai preparar o alimento. Né? Aí quando você prepara o alimento, isso faz parte do sacrifício, entende? Aí você prepara o alimento, você oferece a Krishna. E o que Krishna ele fala? Ele fala, Patram Pushpam, falando Jome Bhakta Prachati, Taham Bhakti Paritam, Ashtami Aprayata Namaha. Então Krishna ele fala, que qualquer coisa que você me ofereça, ou seja, ele fala, me ofereça flor, me ofereça água, folha, fruta. Ele diz coisas simples, me ofereça coisas simples, né? Mas você pode oferecer uma coisa mais opulenta para Krishna também. E eu vou aceitar isso, Krishna fala, se é feito isso com devoção. E se a sua consciência estiver purificada também. Então é o que Krishna está explicando. Ele quer o que Krishna ele quer saber é a sua devoção, que você precisa oferecer com devoção. Você não pode oferecer algo
a Krishna sem devoção. É através da devoção que Krishna vai aceitar a sua oferenda, né? Então, por exemplo, você oferece a Krishna o alimento, e aí Krishna aceita isso e esse alimento se torna espiritualizado. Então você está utilizando, né, coisas mundanas, né, com um propósito espiritual. Então as coisas que eram mundanas agora se tornam espiritualizadas, né? Por exemplo, a nossa família ela tem que ter Krishna no centro. Krishna tem que ser o centro da nossa família, né? Então, por exemplo, se nós temos a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, né, eles devem, todos devem estar comungados assim, com um objetivo só, que é satisfazer Krishna no centro. Então, por exemplo, quando você pega a vida familiar, que aparentemente parece uma coisa mundana, mas se ela tem um propósito de satisfazer Krishna, ela é completamente transcendental. A vida familiar, ela é transcendental. Por quê? Porque você não quer satisfazer os seus sentidos. Assim, você vai satisfazer os seus sentidos porque você vive uma vida familiar. Isso é satisfazer os sentidos também, com certeza, né? Mas os sentidos estão espiritualizados. Por quê? Porque é um relacionamento consagrado. Ou seja, o objetivo desse relacionamento é satisfazer Krishna. É que os filhos sejam conscientes de Krishna, é que a esposa e o esposo eles possam praticar a vida espiritual, né? Então tudo isso não é mundano. A vida familiar parece mundana? Sim, parece, mas não é mundana. Por quê? Porque Krishna está no centro. Esse é o poder do Bhakti. O Bhakti é capaz de purificar essas coisas, né? Então, por exemplo, você pode usar um carro, uma coisa que é completamente material, você pode usar isso para Krishna. O carro não é nada... para uma pessoa mundana, um carro pode ser uma perversão para ele, né? Claro, tem um aspecto utilitário do carro, mas é uma perda de tempo, né? Se o carro se ele não tem nenhuma conexão com Krishna. Então, por exemplo, uma pessoa que está conectada com Krishna, ainda que ela que ela trabalhe, que ela ande de carro, que ela realize atividades mundanas, ainda que ela possa fazer isso, tudo bem, mas tudo isso são atividades que são espiritualizadas. Porque, por exemplo, o trabalho dela, mesmo que ela trabalhe num serviço que não tem nada a ver com Krishna, ou seja, não tem nenhuma consciência de Krishna, ela vai ganhar um salário, esse salário ela vai utilizar para se alimentar, para cuidar da família. Então tudo isso é uma maneira de espiritualizar as coisas mundanas, né? Então a maneira assim, correta de espiritualizar os aspectos mundanos é você colocar Krishna no centro, né? Quando você coloca Krishna no centro, você espiritualiza tudo que é mundano, né? Tudo deixa de ser mundano, tudo pode ser utilizado para Krishna, tudo. Só que a gente tem que ter cuidado, isso se chama Yukta Vairagya, ou seja, uma renúncia verdadeira, né? A gente tem cuidado por quê? Para a gente não exagerar nisso, né? A gente começa a pensar assim, não, tudo é para Krishna, tudo é Krishna. Não é assim. Você tem que ter a consciência disso. Por isso, Prabhupada ele escreveu, né, Pujara Gapata Gaurava Bange Matala Harijan Vishaya Rangi. Então ele fala, né, que os objetos, todos os objetos dos sentidos, né, eles podem ser utilizados para Krishna, ou seja, eles estão sendo utilizados para Krishna pelos devotos de Krishna, né? E eles estão realmente tomando muito cuidado com esses aspectos, né? Eles não estão fazendo isso de uma maneira negligente, né? Ou seja, eles têm um cuidado muito grande com tudo aquilo que é de Krishna, tudo aquilo que Krishna nos permite usar. E Krishna nos permite usar muitas coisas, né? Ou seja, a gente pode usar, por exemplo, agora a gente está usando uma tecnologia, o telefone, o celular, isso é de Krishna. Isso já está espiritualizado. Então, quando você consegue espiritualizar os elementos materiais, por quê? Porque Krishna está no centro. Ele está no centro de tudo. Se eu tenho um celular, meu celular é para Krishna. O celular não é para ficar, sei lá, assistindo futebol ou vendo besteira no celular. Então, meu celular eu só uso para
satisfação de Krishna. Então, meu celular ele deixa de ser mundano, ele deixa de ser material, né? Porque eu vou fazer uma live com o celular, eu vou gravar um áudio com o celular, falando de Krishna, eu vou escutar uma palestra de Krishna, de um devoto de Krishna, né? Então ele ficou espiritual. Ou mesmo que eu escute algum tópico que não esteja relacionado diretamente com Krishna, isso vai ser também para melhorar a minha, percepção do mundo através de algum aspecto, algum conteúdo que não fala de Krishna, mas que eu possa utilizar para Krishna, né? Então vai depender muito da consciência de quem utiliza os aspectos materiais para poder espiritualizar tudo para Krishna. Então tudo pode ser utilizado para Krishna. Muito obrigado, Gurudev. A próxima pergunta é Ananta Krishna Das Prabhu. Ele disse: em Kali Yuga, a satisfação dos sentidos é complicada. Então, como está relacionado o controle da mente e o Bhakti? Em Kali Yuga tudo é mais difícil, né? Ou seja, as pessoas perdem as qualidades, né, em Kali Yuga, né? Então as pessoas, elas são azaradas, né, por exemplo. Quando a gente fala azaradas, né, isso é uma coisa muito interessante. Uma das características, quando eu vi isso pela primeira vez no Bhagavad, eu achei, mas como é isso? Como é azarada? O que é azarada, né? O que é uma pessoa de má sorte, né? Aí depois eu entendi, né, a explicação. Por quê? Porque todos os punhas, né, ou seja, todas as atividades, os créditos piedosos, ou seja, quando a gente faz atividade piedosa, a gente recebe punha, né? Quando você faz atividade ímpia, você recebe papa. As atividades ímpias são papas. E atividades piedosas, punha. Então, se nós somos muito piedosos, nós recebemos punhas. E o punhas, quais são os resultados dos punhas, né? Beleza, dinheiro, inteligência, fama, mais ou menos, isso, né? E por que quando a gente fala que as pessoas em Kali Yuga são azaradas, né? O que é isso? É que, por exemplo, se você tem dinheiro em Kali Yuga, né? Então é um azar, porque você vai ficar muito orgulhoso, você não vai conseguir distribuir a sua riqueza, você não vai dar caridade para as pessoas corretas, né? Então esse dinheiro ele acaba prejudicando o seu desenvolvimento espiritual, né? Não vai te ajudar em nada, é azar. Por exemplo, uma mulher muito bonita, né, em Kali Yuga, ela vai ser cobiçada por pessoas materialistas demais, né? Naquela época, em outras épocas, quando era Kali Yuga, uma mulher muito bonita, ela era cobiçada por quem? Por reis santos, né? Até sadhus, pessoas que tinham elevação espiritual, né? Então, isso era... e agora em Kali Yuga, não. Em Kali Yuga, se uma mulher é muito bonita, ela é azarada, porque geralmente ela vai estar sendo explorada, né? Se é uma pessoa muito inteligente em Kali Yuga, geralmente a inteligência também a torna muito orgulhosa, ela acaba se afastando, né, da consciência de Krishna, porque a inteligência se torna um fardo muito difícil de se carregar, né? Então a inteligência não é utilizada de uma maneira correta. Então em Kali Yuga é difícil controlar os sentidos? Sim, é difícil, não é fácil. A única maneira de você fazer isso, né, é através do canto do Santo Nome. Não existe outra maneira, né? Quando no Bhagavata, né, Parikshit Maharaj ele escuta, né, no quinto canto, ele escuta a descrição dos planetas infernais, né? Ou seja, dos infernos, na realidade, dos infernos que as entidades vivas têm que passar, né, por todas as suas atividades pecaminosas, né? Ele fica muito preocupado, né? Porque para cada atividade pecaminosa existe um inferno aí especial, né? Então, para as pessoas que bebem álcool, tem um inferno, né? Para as pessoas que matam até mosquito, né, tem que passar por um inferno. Claro que o inferno, na visão védica, ele é temporário, né? E não é um inferno eterno, e é sutil também. É como se fosse um sonho que você vai ter, mas vai ter que sofrer. Você vai experimentar isso, né? Você vai ser punido, né? Você vai para de acordo com
Chitragupta, né? Chitragupta é aquele que vai anotando as suas atividades, né, pecaminosas, e depois isso, Jamaraj vai te dar uma punição. Ou seja, é assim que funciona. Né? Jamaraj é o Senhor da Morte. Né? E quando depois que você é punido, é claro, você pode aceitar outro corpo, e aí você continua. Né? Mas, então, Parikshit Maharaj, quando ele escutou isso, do Shukadeva Goswami, ele pensou, mas como a gente vai poder, como a gente pode se liberar disso? Né? Shukadeva Goswami vai dando opções, né? Ele dá opções assim, em relação ao karma amarga, ou seja, que você pode realizar atividades, né, piedosas para sei lá, equilibrar as atividades ímpias que você fez, né? Parikshit Maharaj falou, não, mas isso não tira o desejo da gente cometer atividades pecaminosas ainda. Por mais que eu espie as minhas atividades, eu ainda vou continuar querendo cometer atividades pecaminosas. Né? Aí ele dá mais o caminho do Gyana, você renunciar a todo o mundo material. E Parikshit Maharaj também ele diz, não, é um caminho muito difícil de se fazer, né? E também nada garante que eu vou que isso vai eliminar, né, o meu desejo, né, de realizar atividades ímpias, né? Aí foi quando ele dá aí, até Parikshit Maharaj dá o exemplo, né, como o do bambu. Por exemplo, você cortou o bambu, você pode até o bambu vai nascer de novo. Quando você corta o bambu, sei lá, você queima o bambu ainda vai nascer, ele pode nascer de novo. Né? E aí ele explica, né, que quando você cortou o bambu, né, tirou o bambu, queimou o bambu, e aí você pavimenta, né, essa parte, né, aí sim, aí você constrói um templo de Krishna, né, aí você pode, e você canta Hare Krishna, aí o bambu não vai nascer mais, ou seja, ele não vai ressurgir. Esse foi um exemplo, né, que Parikshit Maharaj deu. Né? Então, na realidade, o canto do Santo Nome, ou seja, quando nós cantamos os mantras, né, é a maneira assim, mais poderosa de você realmente controlar os seus sentidos. Né? Em Kali Yuga é difícil, não é fácil, porque realmente as pessoas elas perderam, né? Em outras eras, né? As pessoas tinham mais boas qualidades. Né? Em Kali Yuga a gente não tem boas qualidades. Né? A gente vive pouco, a gente não tem memória. Né? Imagina, em outras eras você não precisava de livros. Né? Tudo era escutado, quando você escutava, você guardava isso para sempre. Você não precisava escutar a segunda vez. Uma vez que você escutasse, já estava gravado. Né? Em Kali Yuga não, em Kali Yuga a nossa comunicação é muito mecânica em Kali Yuga, a gente tem que usar um celular, né? Que a gente parece que é uma coisa incrível, mas isso é mecânico. Né? Ou seja, em outras eras a comunicação era telepática, as pessoas eram muito mais sensíveis, né? Elas podiam ficar meditando, né? Por muito tempo, né? Podiam jejuar muito tempo. Em Kali Yuga, por exemplo, você não pode jejuar por muito tempo. Alguns dias você pode, mais que isso você não pode. Até se explica que o Bhagavatam fala que o jejum no máximo aí 48 horas, porque depois já começa a causar um certo distúrbio no seu corpo. Né? Então a gente vê que é muito difícil Kali Yuga. Kali Yuga é complicado. Mas entretanto, Kalera Doshaninde Rajan Astireko Mahangunaha Kirtanyate Bakrishna Samrita Sangha Paramaj. Então o verso fala, apesar de Kali Yuga ser um oceano de defeitos, né, existe uma coisa muito boa em Kali Yuga. Você cantar o santo nome em Kali Yuga, você consegue realmente a liberação, você consegue se libertar de Kali Yuga. Né? Então não existe outra maneira em Kali Yuga a não ser cantar o santo nome. Em outras eras você poderia até tentar outro processo. Né? Mas em Kali Yuga a única coisa que vai funcionar é cantar o santo nome. Né? Então a maneira de controlar os sentidos em Kali Yuga é cantar o santo nome, não tem outro jeito. Você pode realmente experimentar outras formas, né, de controle de sentidos, né, mas você vai ver que não vai funcionar. Não vai. Então, vai tentar fazer pranayama em Kali Yuga. Você faz, mas e aí? Você sabe que você vai controlar os sentidos com pranayama? Não vai.
Até por um tempo você pode até tentar controlar Ashtanga, Guiana, né? Você pode tentar controlar os sentidos através desses processos, né? E você vai ver que isso não é definitivo. Então o canto de Santo Nome, ele é o processo definitivo para Kali Yuga, para controlar os sentidos, né? Mesmo Arjuna, ele fala no Bhagavad Gita, né, quando ele pergunta a Krishna, ele fala: Krishna, o que me leva, por que eu tenho vontade, né, de cometer atividades impróprias, né? O que me leva a isso contra a minha própria vontade? É uma coisa que eu não quero fazer isso e acabo fazendo. Isso é falta de controle dos sentidos, né? E o que Krishna responde? Ele fala: Kama Esha, Krodha Esha. Ele fala: é a luxúria, Arjuna, que nasce do contato, que nasce da ira, né? Ou seja, então ou seja, se você não consegue satisfazer os seus desejos, né, luxuriosos, a ira estoura, né? Ele fala que nasce do contato, com o modo da paixão. Então, o modo da paixão que estimula isso, né? Então a gente não consegue controlar os nossos sentidos, né, pelo nosso próprio esforço, não tem jeito. Você precisa cantar o Santo Nome. O Santo Nome é como um chamado, né? Você está chamando Krishna, né? Você está pedindo ajuda para Krishna, que você precisa, você não vai controlar os seus sentidos simplesmente por você mesmo, não tem como. Você precisa da misericórdia. Então você canta o Santo Nome, e o Santo Nome ele é como evocativo, ou seja, é um chamado, né? Você chama Krishna. Quando você canta Hare Krishna, você está chamando Krishna, e isso é uma maneira de você controlar os seus sentidos, né? É a única maneira. No Kali Yuga é assim, através do canto do Santo Nome. Muito obrigado, Gurudeva. Bom, Carolina Nogueira pergunta: essa noção de controlar os sentidos e se proibir de coisas dá medo e parece dogmatismo. Como você se entende na liberdade? Então, a liberdade pra gente é controlar a nossa mente. Porque, por exemplo, enquanto você não controla a mente, você não tem liberdade, né? Por quê? Porque a sua mente está sempre desejando coisas, né? A mente está sempre no plano de raga do eixo, ou seja, a mente ela deseja coisas, ela se apega a coisas, assim, e faz você sofrer. Por quê? Porque é muito esforço para você obter coisas, né? Ou seja, quando nós queremos, né, obter coisas nesse mundo material, a gente tem que se esforçar para isso, não é fácil, né? E quando a gente obtém esses elementos, a gente tem que manter esses elementos, manter as coisas também dá muito trabalho, né? Então isso é uma falta de liberdade incrível, né? Ou seja, a gente não tem liberdade. E logo depois a gente entra em doença. Doença é como aversão. A gente tem aversão por algumas coisas. Então você, por exemplo, você pode agora, né, criar um conceito assim de amigo, de inimigo, né? Você pode criar alguns conceitos assim muito fortes na sua mente. Quem cria isso? A sua mente. A sua mente que está criando isso, né? Shuka, Dukkha, Pradô, Nanyaha, né? Ou seja, a mente está criando esse conceito de felicidade e infelicidade, né? Mitrodasina Ripavaha, ou seja, de pessoas amigas e inimigas, né? Isso é a mente que cria, né? Pessoas neutras, né? A mente cria isso. Então você vai sofrer muito com isso. Então aí está a falta de liberdade. A gente, não é que a gente, de uma maneira artificial, ninguém vai controlar os sentidos. A gente não está pregando, sei lá, de uma maneira artificial, rejeitar as coisas do mundo material. O Bhakti não é isso. Isso é um processo do Guiana, isso é bem artificial. Né? Bem artificial. O nosso processo é um processo onde você canta, você pratica o Bhakti, você canta o Mahamantra Hare Krishna, principalmente esse é o nosso canto, né? A nossa prática, né? Cantar o Mahamantra Hare Krishna, e isso te dá uma liberdade, ou seja, não é uma prisão, você fica livre. Ou seja, agora nós estamos presos, né? Por quê? Porque a gente é refém da nossa mente. E tanto é que as pessoas estão assim, as pessoas não se satisfazem,
Essa é a verdade. Você nunca fica satisfeito nesse mundo material. Você pode desfrutar do mundo material, você pode ter as coisas e você não está satisfeito. Então isso é a verdadeira prisão. Então a gente está querendo a liberdade, né? Mas como disse Jesus Cristo, se você quer a paz, prepara para a guerra. Você tem que fazer uma guerra interna muito forte, né? Se você está sofrendo, nós estamos sofrendo muito, né? Nós sofremos muito com os nossos sentidos, com a nossa mente, né? Esse é o grande problema. E Krishna ele explica isso, né? Mamamvansho Divaloki Divabhuta Sanatanaha Manaha Shastani Indranini Prakritistani Karashatihi. Então o que ele fala? Ele fala que nós somos partes fragmentárias de Krishna. Essa é a primeira coisa. Nós somos o que mais se assemelha a Krishna nesse mundo material somos nós, é a alma, né? Nós estamos conectados com Krishna. Entretanto, nós estamos sofrendo com os nossos sentidos e com a nossa mente. Então nós não somos livres, né? Então nós estamos presos nesse mundo material. Nós estamos presos, né, pelas gunas. Guna significa literalmente, guna significa corda. Então a tamoguna, que é a corda da ignorância, né? Rajoguna, que é a corda da paixão, né? Sattva-guna, que é a corda da bondade. São cordas que nos prendem esse mundo material. Então a gente não é livre. A gente atua contra a nossa vontade mesmo, né? Ou seja, uma força nos leva a atuar. Isso é a paixão, a ignorância, né? E a bondade. Esses três modos da energia material, eles estão nos levando a atuar. A gente não atua simplesmente pelo nosso... a gente não escolhe muito. A nossa escolha é bem pequena. Se a gente analisa bem, a gente pode escolher sim, a gente escolhe, mas é pouco, né? É pouquinho. É como, por exemplo, você escolheu entrar, você entra no trem, né? E você sabe onde vai chegar, é mais ou menos isso, mas o trajeto não é você realmente que está escolhendo, né? Ou seja, quem maneja o trem, ou seja, as coisas que acontecem nessa viagem, você não tem tanta liberdade assim, você não pode... É muito difícil você realmente ter uma liberdade no mundo material. A gente está preso à energia material. Então, verdadeira liberdade é controlar os sentidos. Essa é a verdadeira liberdade. Onde você entende, como dizia Sócrates, ele dizia, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que eu não preciso de coisas, né? Então essa é uma felicidade muito grande, né? Você não precisar de nada desse mundo material. Quanto menos coisas você precisa do mundo material, melhor, mais feliz você vai ser, né? Então não é uma questão assim de controle artificial, né? Não posso isso, não posso aquilo. Não é isso. É você realmente entender que, por exemplo, quando você analisa os objetos dos sentidos, né, você vai realmente entender que esses objetos sentidos vão ser uma grande perturbação na sua vida se você tenta agarrar tudo, né? Você entra no mundo reacionário. Então que liberdade é essa? A gente não tem tanta liberdade assim. A nossa liberdade ela gera sofrimento, né? Agora, quem tem o controle mental, só essa pessoa pode ter paz. A paz, a tranquilidade, ela só vem com o controle mental. Ou seja, então por isso a gente precisa controlar a nossa mente, né? E como a gente controla a mente, né? Praticando, ou seja, praticando meditação, você cantando, né? A gente canta o Mahamantra Hare Krishna. Através do Mahamantra Hare Krishna, a gente pode controlar a nossa mente. Sim, isso é uma coisa muito poderosa, né? Mantra assim, significa o quê? Significa a liberação da mente. A mente ela precisa ser liberada e o mantra é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, para a gente controlar os sentidos, né, a gente precisa controlar a nossa mente. Por quê? Porque a mente ela é um dos sentidos, né, e a mente também é como ela é a rainha dos sentidos. Então ela controla todos os outros sentidos, né? Então quando as coisas estão na nossa mente, isso é muito mais poderoso, né?
Então a gente precisa entender isso, a gente entender que o controle dos sentidos, né, vai ser uma liberdade para a gente, né? E não de forma artificial, como eu falei, você pode comer, você pode oferecer o seu alimento para Cristo, né? Pratica isso, né? Isso é uma coisa que vai ajudar não só a sua saúde, né? E quando você oferece o alimento, imagina, a sua digestão já começou. Simplesmente você pensar e agradecer o seu alimento, de oferecer a Deus e agradecer isso, né? Uma coisa muito simples, né? Que as pessoas faziam, né? Já não fazem tanto, né? É um momento onde eles agradeciam aquele momento, né? Agradeciam o alimento, isso já era uma coisa muito boa, né? Você meditar naquilo que vai comer. Então, se você oferece o seu alimento, isso é muito poderoso, né? Então, na realidade, a gente tem que entender que tudo pode ser utilizado para Cristo, tudo. Então, a gente não precisa de repressão. Cristo já fala, o caminho da repressão não leva a nada. Ele não aconselha o caminho da repressão. Ele fala, Vishaya vinivartante niraharashaya dekina rasam vrajura supya separando vishta vivartante. Ele fala, não adianta você reprimir, né, você se afastar dos objetos dos sentidos, né, se você fica pensando nos objetos dos sentidos. Não adianta isso. Você precisa o quê? Você precisa experimentar algo superior. Quando você experimenta algo superior, você já não quer mais experimentar nada inferior. Então, isso é o que Krishna está dizendo, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então não é uma questão de repressão, não é repressão. O Bhakti é uma liberação, ou seja, você é uma superação, é diferente. É através de um processo onde você canta, principalmente o Mahamantra Hare Krishna, oferece tudo que você tem, qualquer coisa que você faça, você oferece a Krishna, né, a Deus, e aí você consegue a verdadeira liberdade. Muito obrigado, Gurudev. Tenho mais perguntas em relação a esse tema. Assim, por exemplo, Yushi Neider pergunta: então, deveríamos utilizar os recursos da luxúria a fim de buscar o equilíbrio entre os sentidos para que possamos desfrutar da liberdade com controle da mente? Sim, ou seja, a luxúria, Krishna fala, ele fala, eu sou o sexo que é dentro, né, do matrimônio, ou seja, eu sou o sexo, ele não fala matrimônio, sim, mas ele fala o sexo para gerar filhos conscientes. No Bhagavad Gita, Krishna fala, ele fala, eu sou o sexo, ou seja, ele aprova, não é que você, a luxúria, ele não só, estou falando de sexo porque realmente é o que mais, né, captura os nossos sentidos, né, que é o ato sexual, né, porque aí todos os sentidos vão estar ali, né, bem aflorados, né, a flor da pele, como se diz. Então, Krishna fala, eu sou o sexo que está dentro dos preceitos religiosos. Né? O que é? É você tentar, né, oferecer tudo a Deus. Então, você realmente entende isso, né? É que tudo vai ser utilizado para Krishna. A luxúria vai ser utilizada para Krishna também. Ou seja, Krishna pode purificar a nossa luxúria. Então a gente não tem que ter medo da luxúria, né? Como eu digo, não é uma questão de repressão, né? O Bhakti Yoga, tudo vai ser utilizado para Krishna, tudo. Então, por exemplo, a luxúria, o que é a luxúria? A luxúria é você querer coisas, você querer assenhorar de elementos, né? Você desfrutar do mundo material. Então, quando você desfruta do mundo material, se você desfruta do mundo material sem uma consciência de Deus, né, você acaba gerando muitos karmas, né? Mal karmas aí, né? Então, por exemplo, até quando você vai beber algo, sei lá, você vai tomar uma cerveja, um álcool, a gente não toma álcool, né? A gente não toma. Mas, por exemplo, se você vai tomar uma cerveja, você pensa o que Krishna falou. Krishna fala, eu sou o sabor da água. Tudo que você vai tomar, uma bebida alcoólica tem água, né? Vai ter água, né? Com certeza, tem água. E aí você pensa, né? Eu sou o sabor da água. E por você pensar, eu sou o sabor da água, você já está se purificando, né? Então a luxúria é uma coisa que você pode utilizar para Krishna, né? Você não deve se preocupar muito com isso, né? Na realidade, são coisas que a gente vai acertando no caminho da vida espiritual, né?
A luxúria ela tem um fator positivo, no qual, claro que Krishna fala, a luxúria ela te destrói. Tá tudo bem. Isso, como em toda a religião, a gente pode pensar nisso, né? Mas a luxúria pode ser purificada. Você pode purificar a luxúria quando você coloca Krishna no centro, né? Então, se você tem luxúria, né, e você não precisa se preocupar muito com isso. Você continua praticando, você continua cantando Mahamantra Hare Krishna, você continua oferecendo as suas atividades a Krishna e purifica a luxúria. Não deixa que a luxúria tome conta da sua vida, né? Ou seja, então, é sempre pensando em Krishna. O que Krishna fala? Ele fala, né, qualquer coisa que você fizer, né, Jat Karosh, Jat Ashnasi, Jaju Rosi, Dadasi. Ele fala, qualquer coisa que você faça, não importa. Você tem que oferecer isso para mim. Então, Krishna, é claro, a gente tem que controlar os sentidos, né? A gente entende isso é como dever, né, da alma corporificada, é controlar os sentidos, né? Porque a gente entende que gratificar os sentidos não vai resolver a nossa situação, mas é colocar Krishna, né? Então, sei lá, se eu tenho a luxúria, sei lá, de comer um bolo de chocolate, uma coisa assim, você oferece para Krishna. Se você tem muita luxúria por uma pessoa, então você tenta ter um relacionamento consciente de Krishna. Então essa luxúria ela vai ser direcionada, né? Claro que mesmo no mundo material, né, por mais que uma pessoa seja luxuriosa, ela tem um certo limite, né? Tem um certo limite. Você não pode ter luxúria, você não pode usar a sua luxúria de uma maneira desenfreada. Você até pode, mas chega um momento que tem um limite entre até as pessoas mais luxuriosas, né? Você não vai, sei lá, algumas coisas são abomináveis, não é assim? Então tem o seu limite. E a gente entende isso. Por quê? Porque o ser humano também, ele impõe limites, né? Até nesses aspectos, né? Então realmente, quando a gente tenta, né, satisfazer os nossos desejos luxuriosos, né, a gente entende que a gente não vai conseguir, porque sempre esses desejos vão crescer, né? Não é uma coisa que diminui, não diminui, ele só aumenta. Agora, diminui quando? Quando você se purifica, né? Ou seja, quando você utiliza Krishna. Se você utiliza Krishna, seus desejos luxuriosos eles vão ser transformados, né? A luxúria vai ser transformada em amor. Essa é a ideia, né? Então não é que a luxúria seja uma coisa abominável, horrível, que você não pode, tem que ter medo, não tem que ter medo disso, não tem que poder utilizar isso de uma maneira adequada. E a gente utiliza a luxúria, né, para satisfação de Krishna, né? Então tudo é para a satisfação de Krishna. Então se você começa a pensar Krishna, colocar Krishna nas suas atividades, né, por mais luxuriosas que sejam, essas atividades vão sendo purificadas, né? Muito obrigado, Gurudev. Bom, vamos com mais perguntas. Agora, tem duas perguntas relacionadas ao mesmo, né, aspecto do controle dos sentidos, enfim, da liberdade, né? A primeira diz: tudo o que realizamos se torna karma. Então, como fazer coisas livres do karma? E a segunda pergunta que diz: em qual fase de Ananta Krishnas Prabhu, então, em qual fase de Bhakti a alma fica livre da influência das gunas? Então assim, tudo que a gente realiza é karma. Claro, qualquer atividade ela gera karma, significa ação, significa trabalho, né? Significa que você faz algo e vai receber em troca, né? Ou seja, na mesma intensidade, em sentido contrário. É mais ou menos como se fosse a terceira lei de Newton, né? Ou seja, que toda ação gera uma reação, né, em mesma intensidade, no sentido oposto. Isso é karma, né? Então, como você pode ficar livre disso, né? Fazendo a karma. Ou seja, o que é a karma? A karma significa
atividade que não gera karma. Então, na realidade, o melhor tipo de akarma é você oferecer as suas atividades a Krishna. Quando você faz para Krishna, né, então você vai ficar livre do karma. Né? Por exemplo, você anda de carro, isso gera karma, porque tem o combustível não foi fácil extrair o combustível, não foi fácil, né? Não é uma coisa que vai assim, que você encontra facilmente disponível o combustível. Não, imagina, para você ter lá 30, 40 litros de gasolina no seu carro, toda uma exploração, né, que existe por trás disso, no petróleo, refinamento disso, poluição. Então você vai pagar um karma por isso. Andou de carro, está pagando karma, não tem como. Agora, está degradando a natureza, né? E como você faz isso? Se você vai, né, cantando Mahamandra Hare Krishna, se você vai utilizar o carro, né, para Krishna, no sentido que você é um devoto de Krishna, então você não tem que pagar esse karma. O Krishna ele vai como aliviar, né, o seu karma. Né? Então a única maneira é essa, você ser um devoto de Krishna. Se você não for um devoto de Krishna, você vai pagar karma. Né? Não tem jeito, você não vai fugir do karma. Né? E a fase onde você não é mais influenciado pelas gunas, né? Isso é mais depois de Anarta Nivrita, quando você já alcançou Nishta, né? Nesse momento, né, as gunas elas não têm tanta influência na sua existência. Ou seja, é que nesse momento o karma ele já acabou, ou seja, de certa maneira. Né? Você não é mais influenciado pelas atividades materiais. Assim, né? Então você conseguiu vencer esse aspecto. Né? Então a Anarta Nivrita é a fase onde você vai eliminar os anartas. Anartas são os elementos que não são necessários, né? Que são elementos desnecessários. Né? Quando você vence isso, né, você chega em Nishta. Nishta é uma estabilidade. A partir desse momento, né, você já começa a ir, né, a desenvolver um gosto, que é Ruchi, né? Ruchi é o gosto. Né? E aí, nesse momento, né, os modos da natureza material eles não têm influência mais de você. Ou seja, existe ainda uma influência que vai diminuindo cada vez mais. Né? Isso só cessa mesmo quando você chega em Bhava, né? Ou seja, em Ashakti Bhava. Quando termina a fase de Sadhana Bhakti e começa a fase de Bhava Bhakti e depois Prema Bhakti, e nessa fase, né, aí tudo que acontece é o dedo de Krishna. Né? Ou seja, por exemplo, qualquer coisa que aconteça com você porque Krishna quis. Então se Krishna quis, não é a natureza material que está influenciando. Entende? Isso vai acontecer realmente em Bhava, ou seja, de uma forma plena. Lá, como eu falei, você terminou a Anarta Nivrita, chegou em Nishta, aí você já não está sendo tão bombardeado aí pelos elementos da matéria. Né? Mas quando tudo é Shobha Karma, ou seja, Shobha Karma significa um karma maravilhoso, é um karma que Krishna controla, é o desejo de Krishna. Aí já não tem mais influência da energia material. Até mais ou menos em Bhava, entre a Shakti, entre apego e Bhava, que são os sentimentos por Krishna. Bom, agradecemos. Agora uma última pergunta. Quando as austeridades se tornam totalmente prazerosas? Então, o que é austeridade? Austeridade é quando você realiza uma atividade voluntária, onde você está sacrificando algo, né, da sua vida. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, um mendigo, sei lá, uma pessoa que não come na rua. Né? Ele está fazendo austeridade? Não está, porque ele não queria isso. Né? Ou seja, ele não queria estar passando fome, ele não queria estar passando privação. Mas o karma obriga ele a ter uma certa privação. Né? Então ele está fazendo uma certa austeridade, só que é uma austeridade involuntária. Ele não é de uma maneira voluntária. Né? Então a austeridade significa algo que você faz
para satisfazer Krishna. É como um sacrifício a Krishna. Né? A austeridade está relacionada ao sacrifício. Né? Então, por exemplo, eu faço austeridade, sei lá, de comer uma vez ao dia. Um tipo de austeridade. É uma austeridade, né? Que é diferente, por exemplo, do jejum intermitente. Né? Sei lá, a gente sabe, tem gente que só come uma vez ao dia, né? E ele não tem nenhuma conexão com a vida espiritual. Ele só está pensando na saúde dele, sei lá, emagrecer, então ele come só uma vez ao dia. É o jejum intermitente. Tem muita gente que faz isso. Hoje em dia está muito em moda isso, o jejum intermitente. Mas você pode fazer austeridade de comer só uma vez ao dia. Você pode fazer essa austeridade, que é o controle da língua, né, controle dos sentidos. Quando isso vai dar um prazer, né? Eu acho que quando te fortalece, né? Quando você vê que a austeridade está conectada com a prática espiritual, com o objetivo espiritual. Então, por exemplo, como eu falei, você faz austeridade para satisfazer Krishna. É um sacrifício que é feito para Krishna, não é um sacrifício que é feito para o seu ego. Né? Então, quando você consegue ser mais humilde, quando você consegue ser mais tolerante, quando você consegue mais poder espiritual, né? Aí você entende que a austeridade ela já é prazerosa. Você aceita a austeridade de uma maneira muito prazerosa. Por quê? Porque gerou um fruto espiritual. Então a austeridade ela se torna um prazer, ou seja, ela se torna algo agradável quando você tem um objetivo espiritual. E esse objetivo de satisfazer Krishna. Por exemplo, tem muitos yogis e muitos transcendentalistas, sei lá, que eles fazem austeridade, mas eles querem poderes místicos, eles querem melhorar a posição dentro do mundo material. Né? Então esse tipo de austeridade, isso nunca vai satisfazer completamente a existência dessa pessoa. Então, por mais que ele consiga, né, sei lá, o Suarga, que é como os planetas celestiais, né? Uma hora isso acaba, né? O mérito dessas austeridades acabam e ele tem que viver nesse plano, no plano da matéria, num plano mais condicionado, podemos dizer assim. Né? Então a austeridade ela vai te dar uns frutos, né? E esses frutos são a satisfação de Krishna. Então a gente faz austeridade para satisfazer Krishna. Por exemplo, a gente jejua 2 vezes ao mês, que é Ekadashi. Né? Ekadashi é o dia do Senhor. Então você jejua, você não toma nem água e se você puder você nem dorme. Então é austeridade. Um dia você ficar sem comer, sem beber e sem dormir. No outro dia, né, quando você volta ao normal, aí você sente um certo prazer. Por quê? Porque você satisfez Krishna. Não é uma coisa que você satisfez você mesmo, entende? Se eu ficar sem dormir, sem comer e sem beber para minha satisfação, isso não vai nunca me dar um prazer. É somente quando isso está conectado para o prazer de Krishna. Aí você fica, a austeridade ela te dá prazer, ela te dá satisfação. Muito obrigado, Gurudev. Bom, temos uma pergunta a mais de Gopipriya Mataji. Ele oferece pranamas e pergunta onde Krishna Lila se encontra com o Gaura Lila para o Sadhana Bhakta. Bom, o Krishna Lila se encontra com o Gaura Lila, né? Quando? No Srivasanga. Srivasanga é o ponto assim, mais... É como o ápice, né? É o ápice onde Chaitanya Mahaprabhu ele manifesta, né, os seus passatempos ali, né, manifestando os passatempos do Gaura Lila, ele está realmente também manifestando o passatempo do Krishna Lila, ou seja, a conjunção, né, do Krishna Lila e Gaura Lila é no Srivasanga. Então, até que ali as pessoas não podem entrar, nem todo mundo podia entrar ali. No Srivasanga, ele era como secreto, de certa maneira. Né? Ou seja, era à noite,
e poucas pessoas podiam entrar. Então tem essa história, né, do Brahma, né, que só tomava leite, que queria entrar, né, e eles não deixaram, né. Mahaprabhu falou, não, tomar leite não é uma... Isso não é um pré-requisito para você participar desses passatempos. São passatempos muito íntimos, né? Que é o Gora Lila, ou seja, eles estão cantando o Mahamantra Hare Krishna. A gente entende que o Srivasanga é o quê? É o Vansivata, é o local onde Krishna toca a flauta para encontrar com as gopis, né? Isso é Madhura Rasa pura ali, né? Só que ali se dá através do Nama Sankirtan. Então, por exemplo, as pessoas que não tinham a elegibilidade para participar do Srivasanga, que eram poucas, né? Poucas pessoas podiam entrar ali. Então, então o que aconteceu? Mahaprabhu ele toma sannyasi, e quando ele toma sannyasi, aí se explica que aí ele vai distribuir o santo nome, né? De uma forma mais ampla, né? E aí todas as pessoas vão poder participar também, vão poder receber, através do Gora Lila, elas vão poder também experimentar o Krishna Lila. Então, o ponto central aí é o Srivasanga, né? Onde os participantes, né, eles praticavam Gora Lila, mas experimentavam Krishna Lila. Eles se encontram, é aí mesmo, né? E quem não participou disso recebe o Harinama, ou seja, recebe a oportunidade de cantar o santo nome, e com o cantar do santo nome você também vai poder colocar Krishna, o Gora Lila, unir o Gora Lila com o Krishna Lila. Muito obrigado, Gurudev. Temos mais uma pergunta, o senhor tem tempo? Vamos fazer então uma pergunta a mais. Disse: a falta de sinceridade combinada com atividades piedosas pode induzir a um falso bhakti? Continua a pergunta. Esse falso bhakti pode levar uma alma a um plano melhor pelo sukriti acumulado e depois devolver a alma para este plano? Sim, ou seja, na realidade, se você pratica o Bhakti sem sinceridade, né, você nunca vai chamar a atenção de Krishna. Né? Você pode até estar numa posição melhor, né, uma posição mais privilegiada. Né? O Bhakti te dá isso também. Né? Então o Bhakti, ele é Kleshagni, Subhada, Moksha, Laguta, Kriti, Sudurlabha. Ou seja, são as características do Bhakti. Né? Ele acaba com as kleshas, ou seja, ele acaba com as misérias materiais. Né? E ele dá tudo que é auspicioso, ele dá também a liberação. O Bhakti, ele é capaz de fazer isso. Né? Mas então, e Krishna ele fala, né? Jajatamam prapadyante, tam statavya bhajamyaha. Então Krishna fala, à medida que você se rende a mim, eu me entrego a você. Então a gente não pode enganar Krishna. Né? Se você é sincero, o seu Bhakti ele vai te levar a um plano superior de devoção. Se você não é tão sincero assim, você pode estar numa posição privilegiada, né? Você pode, através do Bhakti, poder estar numa posição de prática privilegiada, de estar na associação de devotos, de desfrutar do mundo material, enfim, de muitas coisas. Entretanto, você baixa disso, porque você cai dessa posição porque você não teve a sinceridade, né? Então é a sinceridade que te leva de uma forma definitiva, a sinceridade. A sinceridade, ela te estabelece numa posição muito segura. Isso é sinceridade, né? Enquanto você não tem isso, você não está garantido no Bhakti. Então o que garante, né, a sua conexão com o Bhakti mesmo é a sinceridade. Claro que qualquer coisa que você faça dentro do Bhakti, do âmbito do Bhakti, né, ainda que até de forma inconsciente, você vai ganhar a Sukriti, né, o Bhakti Mukta Sukriti. Esse Sukriti ele vai se condensando e você vai poder participar de muitas atividades do Bhakti ainda. Né, mas se você não é sincero, você não vai alcançar resultados assim muito elevados. Então por isso a sinceridade é um fator primordial. Né, a sinceridade é invencível, né? Nas palavras de Krishna, ele fala, um coração sincero, ele é invencível. E a gente precisa dessa sinceridade. Se a gente não tem sinceridade no Bhakti, a gente não vai muito longe. O nosso alcance ele é pequeno. Né? Então por isso a gente precisa, né,
de muita sinceridade, né? Quanto mais sinceridade você tem, né, mais Krishna vai te dar. E quanto mais você recebe, mais você vai querer ser sincero e se sacrificar. A sinceridade está muito relacionada ao sacrifício. Então sim, você pode alcançar uma posição assim, mais favorável no Bhakti, depois cai disso, você cai dessa plataforma. Por quê? Porque você não era tão sincero assim. Muito obrigado, Gurudev. Bom, com essa resposta finalizamos a live do dia de hoje. Hare Krishna a todos, pranamas, esperamos tenham um belo domingo. Todas as glórias ao Sri Guru Varga, Siga Gurudev Patita Pavan Ki Jai. Hare Krishna, essa live vai ser postada no feed de Vrindabhumi para vocês compartilharem com seus conhecidos e continuar transmitindo, espalhando a bela sabedoria védica que tanto o mundo precisa. Hare Krishna.